Quero saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e agradecer a Deus por mais um dia estarmos aqui reunidos. A palavra do Senhor diz: onde há um ou dois reunidos em meu nome, dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei presente, né? E Deus então se faz presente essa noite aqui. E agradecemos a Ele por estarmos aqui na casa do Senhor e aqui podemos prestar o nosso culto a Deus. E, irmãos, eu hoje quero ler uma palavra aqui que vai falar sobre um pouco de exortação, né? A palavra do Senhor, ela nos exorta, a palavra do Senhor, ela nos repreende muitas vezes, porque ela quer que nós mudamos o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir, que nós nos convertamos a Deus, né? Então, se fosse para nós andarmos do nosso jeito errado, do nosso jeito carnal, do nosso jeito de ser, não precisaria de Bíblia. Mas Deus fez a palavra dele, Deus fez a palavra para que nós possamos aqui, mediante ela, mudar o nosso modo de agir, o nosso modo de ser, e ela é instrução, ela é manual, e nós temos que nos espelhar, nós temos que pegar essa palavra, guardar em nosso coração, para que nós não venhamos pecar, para que nós venhamos estar na presença de Deus, e para que nós venhamos trilhar e nos convertermos, que é o mais importante do ser humano, é a conversão, né? Porque se nós não nos convertermos aqui nessa terra, não teremos a oportunidade de morar com Cristo no céu. E todos nós que buscamos a Deus, que estamos numa igreja, que estamos buscando os caminhos do Senhor, é porque temos esse desejo de morar com Cristo no céu, né? E de um dia não vivermos mais nesse mundo de tribulação, esse mundo onde o inimigo ele tem dominado, onde Satanás tem dominado, onde Satanás tem feito aí maldade, né, com a própria humanidade, com a criação de Deus, porque a criação de Deus não quer compromisso com Deus. E nós vamos ver aqui hoje que nós temos que querer ter esse compromisso com Deus, porque a palavra do Senhor, ela nos corrige, né? A palavra do Senhor, ela nos corrige, ela nos dá uma disciplina, e nós temos que fazer parte dessa disciplina, que a palavra de Deus, ela nos dá uma disciplina para que nós venhamos seguir. Então vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 12 de Hebreus. Capítulo 12 de Hebreus. Uma palavra que fala de perseverança também no meio das provações, né? E a palavra de Deus, muitas vezes, ela nos dá o exemplo de Cristo, né? Como Cristo, ele também, Deus se fez carne, ele passou também por tentações, ele foi tentado, e a palavra de Deus nos dá Cristo como um exemplo, né? Capítulo 12 de Hebreus vai dizer assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esse primeiro versículo aqui já diz que nós estamos no embaraço, o embaraço do pecado, e o pecado ele nos rodeia dia a dia. E nós temos uma carreira. Que carreira é essa? É a carreira para chegarmos no céu, né, irmãos? E temos que ali correr com paciência, porque muitas vezes precisamos de paciência, né? E para poder nós vencermos. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda que não resisteis até ao sangue, combatendo contra o pecado. Irmãos, esse versículo 4 aqui, nós vamos ter uma referência em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, Hebreus 10 e 32 e 34. É importante essas referências. Eu quero aqui ler essa de Coríntios aqui, que me chamou muita atenção.
10 de Hebreus, no capítulo 13, que diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, irmãos, as tentações que vêm para nós, todas elas a gente pode suportar. Deus não dá um fardo maior do que aquele que a gente não possa carregar. Mas para isso é preciso a gente ter um compromisso com Deus, para isso a gente precisa confiar em Deus e pedir para que Deus nos ajude, né, irmãos? E essa palavra aqui, ela nos ensina. Nós temos ela para nos ensinar. Então aqui ela está nos dizendo que não vai cair tentação sobre nós, senão humana, tentação humana. E é essa tentação, a tentação da carne, os prazeres da carne, os quais nós temos que resistir. O prazer muitas vezes a fornicação, do adultério, das drogas, os prazeres da carne, esses prazeres que nós temos que estar lutando dia a dia, que é a nossa tentação humana, que nós temos que resistir. Vamos lá, no capítulo 5 de Hebreus, de 12 de Hebreus, vai dizer assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido. Irmãos, agora que a palavra do Senhor vai nos começar a falar de correção. Muitas vezes o ser humano ele não gosta de ser corrigido. Muitas vezes a gente, quando está errado e alguém vem falar que a gente está errado, a gente não gosta, a gente acha que a gente está sempre certo, sempre com a razão. Isso muitas vezes também acontece até entre os casais. Ambas as partes, às vezes a mulher ou o marido fala que um do outro está errado e às vezes não quer aceitar. Mas se a gente lê a palavra de Deus, Deus também nos corrige. E muitas vezes acontece isso com a gente como cristão. A palavra do Senhor, ela nos corrige, ela nos confronta, ela nos exorta e a gente muitas vezes não dá bola, não damos a mínima, fazemos de conta que não é nada. Lemos, a gente muitas vezes até lê e sabe que nós precisamos mudar, mas não queremos a mudança. Não queremos esse compromisso muitas vezes, não queremos assumir esse compromisso com Deus, não queremos a renúncia. Jesus falou que quando nós aceitamos Ele, nós nos fizemos nova criatura. E nova criatura a gente tem que deixar todo aquele lixo, tem que deixar tudo aquilo para trás e se tornar uma nova criatura. Não continuar sendo aquele ser pecador, aquele ser podre que nós éramos, e sim um ser renovado diante da presença de Deus. Capítulo 6, que vai dizer assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Irmãos, Deus, Ele nos corrige, e muitas vezes é que nem nós que somos pais, nós temos nossos filhos, a gente corrige nossos filhos porque nós amamos eles. Se muitas vezes eles fazem coisa errada e nós o corrigimos, é porque nós amamos. E Deus é da mesma forma. Nós somos filhos de Deus e Deus deixou escrito aqui. Claro que Deus não vai se manifestar para cada um durante o dia, por isso que Ele deixou a Bíblia escrita. Por isso que Ele deixou aqui nesses 66 capítulos os exemplos, os conselhos, o que Ele queria para a humanidade. Ele deixou escrito aqui. Por isso que é tão importante nós termos esse apego pela Bíblia, por isso que é muito importante nós lermos ela. E tem coisas, irmãos, a Bíblia não é difícil de ser entendida. Tem gente que muitas vezes faz um mistério da Bíblia, que a Bíblia é difícil e não é. Olha que tudo que nós lemos aqui está sendo fácil de entender, né? Então, basta a gente querer e aceitar essa correção de Deus, porque muitas vezes nós não aceitamos. E a Bíblia diz no versículo 7 aqui, que diz assim, e se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Por que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então Deus aqui deixa claro que aquele que está fora da disciplina, que disciplina é essa? A disciplina de Deus. Não é a disciplina que foi criada pelo homem, que o pastor foi lá, fez uma denominação e criou as disciplinas que nós temos que seguir. Não, essa disciplina é a Bíblia. Deus deixou aqui um manual e é esse manual, essa disciplina que nós temos que seguir. E Deus deixou claro
se nós não somos participantes dessa disciplina, somos filhos bastardos e não herdaremos o céu. Então, nós temos que aqui estar atento para isso, irmãos, porque muitas vezes queremos andar de qualquer jeito e levar a nossa vida do jeito que queremos, que não é de acordo com a disciplina de Deus, e não vamos ter essa comunhão com Deus. E Deus aqui nos chama de filhos bastardos, né? Se queremos ser filhos de Deus como dissemos que somos, e queremos agradar ao Pai, temos que seguir esses 66 capítulos que estão escritos aqui em um só livro que se chama Bíblia Sagrada. Versículo 9. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós hoje reverenciamos, não sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos que vivemos? Ora, a Bíblia diz aqui que nós temos os nossos pais carnais, a quem nós temos respeito a eles, a quem nós os reverenciamos. Se nós nos reverenciamos aos nossos pais, imagina Deus, que é o dono da vida, é o dono da eternidade, é o Pai dos Espíritos aqui, como diz a própria palavra do Senhor aqui. Se nós temos esse respeito aos nossos pais e nós, quando nossos pais nos aconselham, nós muitas vezes não seguimos, né? Mas a gente vê que os conselhos dos nossos pais são bons. Então, se nós seguimos o conselho dos nossos pais, imagina os conselhos de Deus, né? Porque muitas vezes, hoje ainda, eu me pego pensando, por que eu não segui os conselhos do meu pai e da minha mãe, que eles me falavam lá atrás? Talvez se eu tivesse seguido esses conselhos, eu não teria errado tanto na vida, né? Não teria errado e teria acertado mais. E hoje eu vejo que não só os conselhos dos meus pais, mas sim os conselhos de Deus são importantes para nós, né, irmãos? Os conselhos que a Bíblia nos dá. Versículo 10. Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitado por ela. Então, muitas vezes, quando somos confrontados, às vezes é pregada uma palavra aqui em cima, dura, forte, a gente às vezes fica assim, triste, né? Porque nós não queremos ser corrigidos. A gente acha que nós temos sempre que estar certo e às vezes não estamos certos. E quando essa palavra vem, que ela nos exorta, que ela nos confronta, que ela vem contra nós, no momento a gente fica triste. Ela entra como uma raiz de tristeza. Mas a palavra diz que depois, quando a gente aceita essa palavra, ela vai produzir um fruto, e um fruto pacífico de justiça exercitado por ela, né? Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa, irmão. Ela nos incita à mudança. Versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse versículo 14, ele nos chama a atenção, porque aqui diz que nós temos que seguir a paz e com todos e a santificação. A palavra do Senhor, desde o início, ela nos requer santificação, santidade. Não que sejamos santos, irmão, nós não somos santos, somos pecadores, mas nós temos que nos espelhar em Cristo. Assim como Paulo disse, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então é isso que nós temos que ser. Cristo, ele era santo, ele sim, ele foi santo. E para nós sermos imitadores dele, nós temos que buscar a santidade, buscar a santificação, buscar andar nos caminhos retos. E quando Moisés cria o templo, lá ele escreveu no éfode e disse, santidade ao Senhor. Então, desde quando o templo foi feito, o templo foi um lugar que foi feito para ser a escola do Senhor, a escola de Deus, onde nós vamos aprender a palavra dele e vamos mudar, vamos procurar ser pessoas melhores, procurar santidade em Cristo, porque Cristo é santo. Capítulo
12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Isso aqui me faz refletir um pouco, irmãos, porque aqui está dizendo que Deus rejeitou a Saul, né? Porque ele procurou o caminho errado, o caminho do pecado, e ele rejeitou. Será que isso não nos faz refletir que se nós preferirmos aqui nessa vida agora um caminho de fornicação, um caminho de pecado, um caminho de buscar o caminho errado das drogas, dos vícios, desse mundo, será que um dia quando Jesus vier e vai fazer o julgamento dele, será que não seremos rejeitados? Será que se nós rejeitarmos Cristo nessa vida, será que na outra vida não seremos rejeitados? Então é preciso nós aceitarmos a Cristo, não rejeitar Ele nessa vida, para que Ele também nos aceite. Porque a palavra de Deus é clara, Ele disse que aquele que não seguir o caminho, que não, Ele se aparta de mim, que eu não os conheço. Né? Então, isso nos faz refletir e querer andar nos caminhos do Senhor, irmãos. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar. O que se lhes mandava, se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então aqui aprende que Deus é o juiz de todos e um dia Ele irá nos julgar. Um dia nós vamos passar por esse julgamento. É inevitável, a palavra do Senhor é clara quando diz que Deus é o juiz e um dia Ele irá nos julgar. Então, irmãos, por isso que é importante assumirmos aqui nessa terra um compromisso com Deus, é importante nós estarmos no caminho, buscando a salvação, porque um dia podemos ser rejeitados por Deus, assim como Deus rejeitou a Saul aqui. Versículo 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, o que na terra os advertia, muito menos nós, se nós desviarmos daquele que é dos céus. A palavra diz aqui então, né? Se nós nos desviarmos de Jesus, daquele que é dos céus, o próprio Deus que desceu da terra, né? Então seremos rejeitados também, assim como aqueles foram rejeitados. 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez como verei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém. Então esse capítulo 12, irmão, ele pode nos passar um pouco da mensagem de que nós temos que mudar, de que nós temos que aceitar a palavra de Deus, porque muitas vezes a palavra de Deus, ela nos exalta, muitas vezes a palavra de Deus,
ela nos corrige, mas nós somos filhos rebeldes e muitas vezes nós buscamos ser filhos bastardos porque não aceitamos o projeto de Deus na nossa vida. Não aceitamos o que Deus quer para nós. Não aceitamos e não damos valor pelo que Cristo passou no Calvário, por tudo, não só Cristo, mas até os apóstolos que sofreram, que muitos foram mortos por amor a Cristo, por amor à palavra dele, para que hoje nós temos esse projeto feitinho aqui na nossa mão. Basta nós queremos ter compromisso com ele, basta nós separarmos um tempinho de cada hora do dia, de cada dia, para que nós venhamos ali meditar, querer aprender, querer ter compromisso, querer se tornar um cristão, né? Mas isso muitas vezes é difícil, porque o ser humano ele gosta de estar na zona de conforto dele. Ele gosta do ser humano. Nós somos carne, nós somos matérias. Aquilo que alimenta a nossa carne, que nos dá prazer, é a nossa zona de conforto. E muitas vezes não é isso que Deus quer. Muitas vezes Deus quer que você saia da sua zona de conforto, que você saia da sua casa para vir na casa do Senhor, que você saia lá do seu quartinho confortável, da sua televisão e vá em um monte. É isso que Deus quer muitas vezes, que você tire um tempo do seu dia para dobrar o seu joelho, para conversar com Ele, para falar. Deus é uma pessoa, você pode conversar com Ele, você pode esclarecer, você pode falar: Senhor, hoje eu preciso da tua ajuda porque eu sou fraco. Mas muitas vezes nós não temos nem humildade de reconhecer que somos fracos e que precisamos de Deus. As pessoas dizem que são humildes, eu sou humilde, mas não tem essa humildade de dizer de reconhecer a nossa fraqueza perante Cristo e achar que não precisamos mudar, e achar que é somente comer, beber, dormir e vamos morrer e tudo vai acabar. Não damos valor para o projeto que Deus, um projeto sim, que é um projeto que tem sentido, que tem fundamento, que é o projeto da ressurreição e da vida eterna, né? Nós não queremos, muitas vezes não damos bola para isso. Achamos que a nossa vida material nesse mundo já nos basta. Aqui já está bom. Não, irmãos, eu acho que é hora de nos atentarmos à palavra do Senhor, é hora de nós queremos lutar contra o nosso próprio corpo, querer lutar contra os nossos próprios desejos, contra os desejos da nossa carne e sair da nossa zona de conforto. Assumir esse compromisso com Deus, assumir estar mais próximo de Deus, porque a palavra de Deus ela nos convida a isso. Ela nos convida a mudar, ela nos convida a ser um ser diferente do que somos, a mudar a nossa natureza carnal, a nossa natureza ruim e nos tornarmos um ser humano melhor. Mas isso só podemos conseguir se nós assumirmos esse compromisso que a palavra do Senhor nos quer, um compromisso com Deus. Eu quero ler uma referência do que nós lemos aqui no capítulo, em 2 Coríntios, no capítulo 8, o versículo 16, que vai dizer assim, 2 Coríntios 8, 16: Mas a graça de Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. Então, e no 18 vai dizer: E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor do Evangelho está espalhado em todas as igrejas. Então aqui nós vemos um caso de alguém que aceitou a exortação, ele aceitou que estava errado, ele aceitou mudar e Deus ali usou ele na obra dele. Inclusive Tito tem até uma epístola, um livro de Tito aqui mencionado na Bíblia porque foi alguém que agradou a Deus, mas ele aceitou a exortação. Paulo, quando pregou para ele aceitou que ele estava errado, que ele precisava mudar, né? Então, por isso, irmãos, a Bíblia ela é tão importante, ela é tão maravilhosa e ela nos dá exemplos para que nós pegamos esses exemplos e venhamos seguir eles, né? Porque não basta também só lermos, né?
e falar, porque tem, como diz um ditado que até papagaio fala, né? Falar é fácil, ler também, o mais difícil é nós praticarmos. Colocar essa palavra no nosso coração e procurar praticar ela, procurar viver essa palavra, né? Isso é o difícil. Eu sempre falo que o maior milagre do ser humano não é ele ser curado de alguma doença. Porque se você for curado até mesmo de um câncer, essa doença que vem matando muita gente, você pode até ser curado desse câncer, mas um dia você vai morrer. E se você não morrer com Cristo, se você não morrer salvo, de nada vai adiantar você ser curado. Porque a Bíblia diz assim, ó, se você entrar no céu sem uma perna, sem um braço, entre, porque não tem problema, porque esse corpo carnal, ele vai voltar para o pó. A Bíblia diz que do pó veio e do pó ele voltará. E o que vai subir para Deus é o nosso espírito, é o espírito que vai voltar para Deus. E é esse espírito, porque nós somos um ser espiritual. Apesar de vivermos aqui como carne, somos carne, mas somos espírito também. E só podemos preparar esse espírito mediante a palavra do Senhor, mediante tendo um compromisso com Deus, porque sem compromisso com Deus não temos como nos tornar uma pessoa espiritual. Deus, ele disse que deixaria o espírito dele como consolador aqui na terra, seria o nosso consolador aqui, e é mediante a esse espírito que nós temos que nos aproximar de Deus. Só que a Bíblia diz que as trevas, ela não tem comunhão com a luz. Não tem como nós termos uma vida toda errada, uma vida de trevas e querer comunhão com Deus. O Espírito Santo, ele não vai habitar na vida de alguém que não tem compromisso com Deus, que leva uma vida toda errada, que leva uma vida de pecado. Por isso é preciso nós vencer o pecado. Porque Jesus, quando estava no monte, ele foi tentado pelo diabo, ele disse: resistireis ao diabo e ele fugirá de vós. Se você quer que o diabo, Satanás, ele fuja, resista ao pecado. Nós temos que fazer a nossa parte também, porque o pecado, ele bate na nossa porta todos os dias, mas nós temos o livre-arbítrio e a escolha de querer ou não querer. Eu tenho a escolha de querer servir a Deus ou não. Isso cabe a cada um de nós querer escolher. Essa escolha Deus deixou livre. Deus não nos impõe. A mão dele está ali estendida, não está encurtada para que ele não possa te abençoar, mas você tem que querer chegar a ele, né? Se tu buscares, acharás a Deus, e se deixares a Deus, ele também vos deixará. A Bíblia diz: se tu rejeitar ele, você vai ser rejeitado. Então, por isso que é importante, nós queremos estar na presença de Deus. Em 1 Tessalonicenses, nós vamos ver aqui uma passagem que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, que também faz uma referência, né, sobre exortação. Porque a nossa exortação não foi com engano, e nem com imundícia, e nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Irmãos, essa palavra aqui tocou muito no meu coração, porque hoje, infelizmente, nós vemos as igrejas, os líderes de igrejas querendo agradar o ser humano, querendo passar a mão na cabeça do ser humano. Mas a palavra do Senhor diz aqui que nós não devemos agradar os homens, mas sim agradar a Deus. Porque se para agradar a Deus tivermos que desagradar o homem, está tudo certo. Agora, o que eles estão fazendo é desagradando a Deus para agradar o homem. A igreja hoje virou consultório de psicologia. A igreja hoje virou lugar de sentir prazer.
Isso aqui não é lugar de sentir prazer, irmão. A igreja, a casa do Senhor, é um lugar santo. Nós temos que ter santidade na casa do Senhor. A palavra do Senhor, a casa do Senhor é um lugar de nós cultuarmos a Ele, de nós nos colocarmos na posição de servo e não achar que Deus é o nosso cachorrinho, é o nosso servo, ou o nosso gênio da lâmpada, como muitos pensam que Deus é o gênio da lâmpada, onde ele esfregou ali, Deus vai realizar o teu desejo. Muitas vezes as pessoas vêm na igreja, buscam Deus com interesse, um interesse material de conquistar alguma coisa, de conquistar uma casa, um carro, de se dar bem aqui na vida. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que temos que agradar a Deus. E como vamos agradar a Deus? O projeto dele está aqui. É a Bíblia Sagrada. Todo mundo hoje tem acesso à Bíblia. Não lê quem não quer. Não procura saber do projeto de Deus quem não quer. E muitos ainda, quando sabem, quando descobrem, não querem ter esse compromisso. Não querem renunciar aos prazeres da carne. Preferem viver uma vida toda errada. E hoje, os líderes, os pastores estão permitindo as coisas acontecerem na igreja. Por quê, irmãos? Por causa do dinheiro. Infelizmente, pela raiz do dinheiro, porque hoje eles querem quantidade. Eles querem quantidade de pessoas na igreja para que elas venham ofertar, para que elas venham enriquecer as igrejas. Porque hoje virou um negócio ter uma igreja. Hoje virou um negócio. Você abre uma igreja visando no lucro e esquece de visar a alma do irmão que ali está, que muitas vezes está passando por uma dificuldade espiritual na vida dele. E ele acha que ele dando 100, 1000 na igreja, Deus vai resolver esse problema espiritual. Não. Deus deixou bem claro: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Deus, ele não pode ser comprado. Ele poderia muito bem, quando Jesus estava sendo tentado no monte, Satanás chegou para ele e disse: tudo que está diante dos seus olhos será teu. Ele não quis. Ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de sim da palavra do Senhor. Irmãos, então Deus deixou claro que se nós quisermos ser tratados espiritualmente, temos que nos converter a essa palavra. Jesus, ele foi crucificado por essa palavra, para que se cumprisse essa palavra. Essa palavra ela chegou até a sua mão com um preço caro, um preço de sangue, do sangue de Jesus, do sangue dos apóstolos, para que hoje eu e você não desse a mínima, para que hoje eu e você não quisesse nem ler um capítulo dela por dia, não quisesse guardá-la no seu coração, porque essa palavra, ela é viva. A Bíblia diz que tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai. A palavra de Deus, ela é viva, ela transforma, a palavra de Deus muda. Ela mudou a minha vida. Muitas vezes, quando eu vinha na igreja e o pastor pregava, e eu dizia: essa palavra é para mim, Senhor. Essa exortação hoje é para mim, porque eu preciso de mudar. Eu estou nos caminhos errados, eu preciso de mudar. E temos que aceitar. Não é simplesmente dizer: eu aceitei Jesus e está tudo certo, vou continuar pecando, vou continuar adulterando, vou continuar me drogando, vou continuar na vida de bagaceira, que é o que as pessoas querem, viver uma vida errada, uma vida de qualquer jeito. Não. Quando eu assumo esse compromisso com Cristo, de aceitar Ele, de descer lá nas águas, no batismo, eu tenho que aceitar o que a palavra de Deus quer para mim. Não é o que eu quero, não é da forma que eu quero, mas é da forma que Deus quer. É da forma, não para agradar os homens, mas sim para agradar a Deus. Não temos que vir na igreja para agradar para pastor, não temos que vir na igreja para agradar ninguém, mas sim agradar a Deus. Porque eu garanto, irmão, se você estiver no caminho certo, agradando a Deus, você vai agradar o próximo. Jesus, ele era tão inteligente, ele foi tão sábio, ele tinha tanta sabedoria, que ele, quando ele fala do amor, que se você amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, pronto. Se você ama o teu próximo, você não faz nenhum tipo de pecado contra o teu próximo. Você não rouba, você não mata, você leva uma vida na presença de Deus.
Irmãos, é muito sério, é hora de nós tomarmos decisões e temos que tomar essa decisão todos os dias da nossa vida. Desde quando acordamos, temos que tomar essa decisão. Não, eu quero essa palavra para mim, eu quero mudar. Muitas vezes quando nós vemos na igreja a palavra é pesada e aquela palavra, como diz o ditado, que se a carapuça servir, não, eu vou usar essa carapuça porque ela é para mim. Eu preciso mudar. Porque se você não reconhecer que você tem que mudar, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Por isso que a gente tem que examinar as Escrituras e nos examinar nós mesmos. Porque às vezes é pregada uma palavra e você está aí no banco. E aí você tem que examinar. Não, eu preciso mudar, eu estou errado, essa palavra é para mim. E não ficar chateado com muitas vezes as pessoas, quando recebem um conselho, às vezes até mesmo de um pastor, até mesmo de um ancião, uma pessoa mais velha, ou às vezes de uma esposa, de um amigo, ficam chateadas, não têm a humildade de reconhecer que está errado, aí vai persistir no erro, vai errar, e não vai chegar a lugar nenhum. Então que essa palavra hoje possa ficar no seu coração, que você possa entender que tem que mudar, que você possa entender que precisamos mudar, que precisamos nos converter à palavra de Deus, que a nossa fé, ela tem que ser aumentada mediante a palavra de Deus, né, irmãos? Eu entrego essas palavras em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.